Olá, meus amigos e minhas amigas do Prosa de Professor. Hoje, 12 de agosto de 2026, faço esse vídeo e peço que você assista até o final, que é uma prosa de professor do pé da orelha. Então, da necessidade que a gente assistiu e ouviu nas ruas dos comentários. Hoje, Dia Internacional da Juventude. Parabéns à juventude do Brasil, de Araguari e do mundo, né? Amigos e amigas, muitos amigos têm me questionado na rua, em locais que nos encontram, sobre as eleições. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente trocar uma ideia aqui sobre eleições desse ano de 2026. Quero recordar com vocês que há 4 anos, em 2022, nós fizemos o Prosa de Professor diariamente pelo Face. Ou seja, nós todos os dias levávamos informações, trocávamos ideia, esclarecíamos dúvidas, respondíamos perguntas, só que esse ano não será possível. Mas nós vamos fazer vídeos aqui para esclarecer. E uma dessas questões, e lembrando que em 2022, mais de 60 mil pessoas assistiram aos programas do Prosa de Professor durante o período eleitoral, registrado nome por nome. Isso é muito importante, mas esse ano nós não vamos fazê-lo no mesmo modo. Vamos fazer vídeos para esclarecer. E aí, nesse caso, as perguntas que nos suscitam na rua é sobre adivinhação. Como nós vamos ver a eleição? Como a gente vê a eleição? Ou seja, o processo eleitoral. Quem vai ganhar, quem vai perder, qual a votação, se vai ser primeiro turno, se vai ser segundo turno, qual a chance desse candidato para governo, desse candidato para senador ou senadora, enfim. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Até agora, nenhum candidato que já passou nas convenções, foi eleito ou deixou de ser eleito. Todos vão receber votos só em outubro. Portanto, até agora, todos podem ser eleitos ou podem não conseguir eleição. Independente do seu poder financeiro, independente de qualquer coisa. Tudo pode acontecer nesses 2 meses de campanha eleitoral. Mas 2 meses e meio, 1 mês e meio praticamente, né? Mas é importante dizer que para mim, para nós, esse exercício de adivinhação, para mim é uma afronta ao eleitor. São aquelas pessoas que se arvoram no direito de achar o que o eleitor pensa, o que o eleitor vai fazer, o que o eleitor vai deixar de fazer. Isso para nós é um negócio assim, um desrespeito para com o eleitor, para com a eleitora. O que eu penso é que a gente pode informar o eleitor. Ao informar, é dar condições para que ele possa tomar a melhor decisão possível no momento da urna. Então, para nós, isso é importante. Com relação a esse ano eleitoral, a nosso ver, o fator mais importante da eleição, mais do que governo de presidência, mais do que deputados, mais do que governadores, mais do que assembleias legislativas, o foco será o Congresso Nacional. Esse Congresso que aos poucos foi se desligando do povo e se tornando o inimigo do povo. Hoje o Congresso Nacional do Brasil é um inimigo declarado do povo brasileiro. É um grupo de pessoas que se locupletam, roubam do povo brasileiro, sem a menor sombra de dúvidas. Então a gente precisa dizer isso com toda clareza. E esse talvez seja o maior foco para o eleitor brasileiro. E aqui a gente vai dar algumas sugestões. Por exemplo, o Congresso brasileiro criou
as emendas. Depois transformou essas emendas parlamentares em emendas impositivas, ou seja, o governo tem que fazer independente se tem dinheiro ou não tem, se é bom para o povo ou se não é. E avançou ainda quando criou o orçamento secreto, ou seja, nem o governo, nem a justiça, nem o povo sabia onde ia esse dinheiro do povo. O orçamento secreto. Não satisfeito, o Congresso transformou o orçamento secreto em emendas PIX. Hoje, a Polícia Federal e o STF afirmam que mais de 83% das emendas são irregulares e algumas até criminosas. Vou repetir. Polícia Federal e STF já dizem que mais de 83% das emendas parlamentares do Congresso Nacional são irregulares ou até criminosas. Então, um parlamento que tem esse caráter, ele necessita ser trocado. Precisamos de um parlamento, de um Congresso Nacional que esteja mais próximo do povo, dos desejos do povo, das necessidades do povo e que respeite o povo. Aquele velho jargão. Um Congresso do povo, para o povo e pelo povo. Se a gente não tiver isso, nós vamos cair na esparrela. É que não adianta trocar, não adianta fazer nada se esse Congresso continuar sabotando o povo brasileiro e o Brasil. Então a gente precisa necessariamente trocar esse Congresso. E aqui a gente tem a seguinte informação. Se você que é eleitor imagina votar em um deputado, um senador, primeiro conheça as propostas desse senador, desse candidato ao Senado, desse candidato ao parlamento, a deputado federal e deputado estadual. Por quê? Por uma simples razão, meus amigos. Se você não tiver certeza da ação desse parlamentar, dessa pessoa, não vote nele. Se ele já for deputado ou deputada, e você não tiver a convicção de que ele está do seu lado, não vote nele. Não vote na reeleição. A reeleição é um fator que tem acabado com o Congresso Nacional. Tem transformado o Congresso, que é do povo, em um Congresso inimigo do povo. E aqui eu quero dizer com todas as tranquilidade do mundo. As emendas, seja orçamento secreto, seja emenda PIX, seja emenda impositiva, o nome não importa. É uma excrescência legislativa. É uma abominação parlamentar. É uma aberração do parlamento brasileiro esse tipo de processo de emenda. Isso não tem o menor cabimento. É flagrantemente inconstitucional. Então nós temos que dizer com todas as letras que até o momento nenhum candidato a executivo, seja em estado, seja em nível nacional, ou candidatos a legislativo, seja estadual ou federal, ou partidos ou federações, nenhum se colocou contra as emendas. Nenhum colocou no seu programa: vou acabar com as emendas. O único candidato que se colocou nessa posição foi o presidente Lula, quando numa entrevista questionado, ele disse que é inconstitucional e é uma aberração legislativa. Foi o único. Nós estamos vivendo a ditadura do legislativo, engessando o orçamento e prejudicando a população. Então, nós temos que orientar a você, meu querido e minha querida. Se o seu candidato, independente de partido, se ele não for contra, textualmente, contra as emendas impositivas,
inclusive que chegaram às câmaras municipais as emendas impositivas, que agora a polícia tem que correr atrás, porque se transformaram numa orgia do orçamento dos municípios e rachadinha com vereadores. É o que nós estamos mais vendo no Brasil. Originado lá no Congresso, as emendas impositivas chegaram às câmaras e transformaram o orçamento, o dinheiro do povo, em maracutaia de vereador. Nós temos que acabar com isso. Então, o eleitor tem que exigir do seu candidato que ele seja contra a emenda, qualquer tipo de emenda. Ele apresente programas, apoia programas. Nós temos aqui 200 mil programas que atendem o povo, desde o Gás do Povo até o Sorriso Brasil, enfim, Brasil Sorridente. Apoie esses programas e não faça do Congresso, do orçamento, uma maracutaia de deputados, de senadores e agora até de vereadores. Numa eleição, meus queridos e minhas queridas, existem dois componentes básicos num processo de disputa eleitoral. Os programas trabalham com duas estruturas, uma chamada estrutura de conjuntura, então vai falar de economia, vai falar de saúde, de educação, vai falar de cultura, vai falar de funcionalismo, de infraestrutura. Isso é muito natural. Mas existe um outro que talvez seja muito mais importante e é pouco falado, que são os componentes de estrutura do Estado, estrutura do país. Como, por exemplo, qual o papel do Estado na sociedade? É de indutor de desenvolvimento ou não vai atuar? Né? Porque a gente sempre lembra que no Brasil o capitalismo brasileiro é diferente. Quando o capitalista tem lucro, o lucro é individual. Quando ele é incompetente e tem prejuízo, ele quer dividir o prejuízo com o coletivo, usando o Estado para amenizar o seu prejuízo. Então a gente não pode aceitar isso. Mas então nós temos um componente de estrutura como a organização do Estado. Nós estamos satisfeitos com o sistema judiciário brasileiro? Com o sistema eleitoral brasileiro? Com o sistema de escolha do Brasil? Com o sistema que a Constituição diz sobre as questões do povo brasileiro? Nós temos que discutir meio ambiente. Afinal, se não tiver meio ambiente adequado, não há vida. Não há vida. Mas nós temos que discutir o planeta, quais as atitudes, os minerais que pertencem ao povo brasileiro. O que é que nós vamos fazer com os minerais? Vamos entregar de bandeja ou nós vamos refiná-los, vamos trabalhar com eles e exportar alta tecnologia? Isso é tudo. Qual a relação do Brasil com o resto do mundo, na geopolítica mundial? Como o Brasil vai fazer para desenvolver sua ciência e sua tecnologia? O mundo cada vez mais tecnológico exige um programa tecnológico para o país, para o Estado, para o município. Então a gente precisa discutir então, as questões que são chamadas as questões de conjuntura, né? Mas também precisamos debater as questões de estrutura. Estrutura. Qual a estrutura que o Brasil quer montar e quer tocar? Isso é de extrema importância, porque se você tem dúvida sobre qual a política que um candidato ou um grupo leva sobre a estrutura, sobre as questões de conjuntura e as questões é hora de pesquisar. Por isso essa ferramenta é tão importante e a gente vai falar aqui durante a campanha eleitoral sobre essas questões conjunturais e estruturais de campanhas eleitorais dos candidatos, seja em nível de Estado, seja em nível de Brasil. Mas além disso, para além disso, as eleições do Brasil, principalmente as eleições em nível nacional, elas têm tido um componente muito importante. São as chamadas palavras-chave. Em 2022, a palavra-chave chamava-se democracia. Aquela eleição
teve um componente muito grande de garantir a continuidade da democracia no Brasil. O direito de todos nós, de todos, homens, mulheres, jovens, idosos, né, PCDs, pessoas que não, até que moram no exterior, todos nós temos o direito de votar e, se for o caso, de ser votado. Em 2022, esse direito estava em jogo. A história nos mostrou isso. Acontecimentos posteriores à eleição nos mostraram isso. Que estava em jogo a democracia no Brasil. Sem dúvida alguma. Por isso que tem ex-presidente preso, por isso tem ex-ministro preso, por isso tem muita gente preso. Faltou prender os empresários que financiaram essa bagunça. Teve muito empresário que colocou dinheiro, colocou estrutura para financiar esse golpe, ou essas tentativas de golpe. Lembrando, a tentativa de golpe começa em 7 de setembro de 2021, quando empresários foram para Brasília e São Paulo, em que o presidente, à época, iria decretar o estado de sítio e acabar com o sistema judiciário, prender todo mundo, candidato, pré-candidato, juiz da Suprema Corte. Era isso. Não teve peito, mas a ideia era essa, 7 de setembro de 2021. E o processo só evoluiu a partir daí. Então, a palavra-chave de 2022 foi democracia. A palavra-chave desse ano, nas eleições, será soberania. Soberania. Nós que vamos votar queremos um país soberano, em que nós vamos definir os rumos do país, seja na estrutura, seja na conjuntura, ou se nós vamos terceirizar, vamos privatizar para outros países, para outros dirigentes, essa missão de nos comandar. Essa soberania está em jogo em 2026, sem a menor sombra de dúvida. Cada dia fica mais claro isso para todos nós. Então você, eu, nós vamos definir que tipo que nós queremos. Se queremos continuar soberanos ou se nós vamos entregar nossa soberania para outro, delegar nossa soberania para outros países. Isso é a palavra-chave de 2026 no processo eleitoral. E para encerrar, eu quero dizer para os meus amigos e minhas amigas que querem saber como que eu penso sobre o eleitor, eu vou dizer o que é que eu penso. O eleitor brasileiro é extremamente pragmático. Pragmático, ou seja, ele não é ideológico, com raras exceções, tanto a direita quanto a esquerda. Ele utiliza o pragmatismo. Ou seja, você acha mesmo que um produtor rural do agro, que basicamente exporta commodity, vai votar ou vai fazer campanha contra aqueles que fizeram e fazem o maior plano safra, linha de financiamento para eles da história, e que tem aberto novas fronteiras para vender seus produtos pelo mundo. Mercosul, União Europeia, países asiáticos, Oriente Médio e principalmente a China. Você acha que eles vão trabalhar e votar contra os seus interesses econômicos? Não vão, não. Podem até falar, mas na hora do voto eles sabem onde vai roer a corda. Eles não vão eleger alguém que vai depois prejudicar as suas relações comerciais do agro brasileiro com esses países pelo resto do mundo, onde eles garantem o lucro. Não vão. Mas tem mais. Vocês acham que, por exemplo, o educador vai votar contra quem fez o piso salarial, valoriza, mais investe em educação para votar contra? Será mesmo? Será que essa pessoa tem essa capacidade de votar contra a si mesmo, seus interesses? O pessoal da saúde que luta pela vida vai votar em quem é contra a vacina, contra em quem garante a vida,
contra quem é o cara, quem defende, contra quem defende o SUS, contra quem defende o atendimento à saúde, quem luta pelo piso do médico, do enfermeiro, quem construiu isso. Será que esse pessoal da saúde vai votar contra? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas vão ter o bom senso de dizer na hora assim, não, está indo, pode melhorar, mas para trás nem para dar impulso, como diz o professor, né? Para trás nem para dar impulso. Então, nós estamos vivendo essa situação. E será que o trabalhador brasileiro vai votar contra aquele governo, aquela ideologia, aquele que valoriza o salário, aquele que mais gera emprego, aquele que controlou a inflação, que é o que mais dói no bolso do trabalhador, a inflação? Quem controlou a inflação, valorizou o salário. Hoje nós temos um salário médio no Brasil de R$ 3.300. Será que esse trabalhador vai votar contra ele mesmo? Será que vai votar? Será que o trabalhador do aplicativo vai votar contra aquele que conseguiu liberar financiamento para ele sair do aluguel da moto, da bicicleta, do carro? Será? Nós sempre dissemos, temos ainda muito a que fazer. Mas o que está em jogo em 2026 é o Brasil que todos nós queremos. Um Brasil que vai avançar, vai construir mais, vai gerar mais emprego, vai ser uma economia pujante mais do que é. Nós somos a 9ª economia do mundo, nós podemos chegar a ser a 6ª, talvez a 5ª economia do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha. E nós somos a 5ª economia do mundo. Nós temos condições para isso. E é isso que está em jogo. Então o brasileiro que vai votar em outubro, ele sabe que é isso. Sem paixão, ser muito pragmático e dizer o recado. Nós ainda queremos muito mais do que nos foi ofertado. Nós queremos mais Minha Casa Minha Vida, nós queremos mais emprego de qualidade, nós queremos uma indústria mais pujante, nós queremos que o nosso direito ao lazer seja ampliado, enfim, nós queremos muito mais, porque o Brasil pode oferecer muito mais para todos nós. Esse é o papel do governo. Esse é o papel do governo. Então, meus queridos e minhas queridas, meus amigos que têm nos questionado aí pelas ruas da belíssima Araguari, o eleitor brasileiro, o eleitor de Araguari, ele é extremamente pragmático. E ele não vai votar contra aquele que melhorou a vida dele e contra aquele que melhora a vida dele. Não vai votar, pode ter certeza disso. E aí nós temos que exigir que quem for eleito faça o melhor. Mas o mais importante é que façamos uma grande renovação no Congresso Nacional, retirando de lá essas pestes, essas doenças, esses cânceres que trabalham contra o povo e só pensam em ganhar dinheiro, em se locupletar pelo poder e pelo dinheiro. Um grande abraço, fiquem em paz e lembre-se, contra as emendas PIX, impositivas e orçamento secreto. Seja na Câmara, seja no Senado, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara Municipal. Isso é de extrema importância, porque aí você garante o mínimo de dignidade para você, cidadão e cidadã. Um grande beijo, fiquem em paz, a gente volta a qualquer hora. Tchau!